Hello, gente! Chegamos em pleno feriadão para mais uma aula aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Dani Delinski e hoje nós vamos produzir uma necessaire box muito fácil de costurar e ainda com 2 bolsos. Quero que você entenda como você pode criar a sua própria necessaire do tamanho que você quiser e ainda fazendo no material que você deseja. Eu vou usar sintético aqui, mas você pode fazer com qualquer material. Bom, olha só, se você ainda não está inscrita no canal, já se inscreve, toca aqui no curtir desse vídeo e ainda ativa as notificações, porque toda quinta-feira, 8 horas da noite, entra um conteúdo novo para você que quer aprender mais sobre costura e ainda aprender peças novas e descomplicadas para você costurar aí no seu ateliê. Vamos lá ao nosso passo a passo de hoje. Olha só, para nossa aula de hoje, eu estou usando aqui, ó, esse sintético, que é o sintético Doll, estampado com esses cactos, é a coleção Primavera, tem aqui no site para vocês, tá? Ele é um sintético 08, fundo em malha de algodão. Eu gosto muito desse tipo de material para necessaire porque facilita muito a limpeza. A limpeza de sintético sempre só com água e sabão, ok? Bom, você pode fazer usando o tricoline também, é só colocar o tricoline na manta. A gente vai precisar de um material principal, que é o material de fora, e também um material de forro. Aqui eu estou usando um forro impermeável, estou usando o forro suíte, mas eu gosto sempre de dizer para você que no caso de necessaire, é legal que você traga, independente de usar o tecido externo, um tricoline ou um sintético, que você traga um forro impermeável, tá? Por quê? Porque facilita a limpeza dessa peça. Então, independente do material externo que você escolher, a minha sugestão é que você sempre opte por forros impermeáveis, como bagum, como suíte, como nylons, né? Porque isso vai facilitar muito a limpeza da parte interna da sua peça. Para fazer os bolsos externos, eu também vou usar aqui, ó, o plástico cristal. Eu estou usando o plástico 030, que se você não tiver o plástico, você pode substituir por uma telinha também, não tem problema nenhum. Aqui eu estou usando o plástico 030, que é bem fininho, tá? E eu cortei também 2 tirinhas aqui no meu sintético para fazer o viés de acabamento desses plásticos. Vamos usar um zíper, e você pode usar o zíper tratorado, como eu vou usar aqui, um cursor, ou pode usar o zíper comum também em metro, não tem problema nenhum. E para todo acabamento interno, viés, pode usar esse viés de Boneon, que é muito fácil de costurar e aplicar aí nas suas peças, ou você pode produzir o viés com o próprio material de forro. Bom, agora eu vou passar para vocês as medidas dessa peça e vamos fazer a modelagem para você entender como é super simples costurar a sua necessaire com bolsinhos. Eu cortei uma medida aqui, ó, no meu espelho principal e no meu forro de 34 por 50. Então, você vai cortar 34 por 50, sendo 34 a largura, 50 a altura, ok? E aí, a gente vai iniciar fazendo a modelagem dessa peça, que é muito simples. Dobra aqui, pontinha com pontinha, e você vai achar os 2 meios. Então, vamos achar o meio aqui e vamos achar o meio aqui. Depois que achou o meio, você vai fazer este movimento de dobra, trazendo essa ponta bem ao centro aqui, ó, do seu meio. Você pode colocar um clipe aqui e outro clipe aqui. E aí, na outra ponta também. Então, você já vem e traz aqui e prende junto. Assim, nós vamos ter a nossa peça dobrada ao meio. E vamos ter aqui, ó, as 4 pontas. Nestas 4 pontas, para você fazer a modelagem, é super simples. Eu vou pegar a minha régua de cantos e curvas, que tem caixinha de leite até 10 centímetros. Essa régua tem lá no site para vocês. E aí, eu vou marcar aqui, ó, vou desenhar nos 4 lados quadradinhos de 6 por 6 em todos os lados. Para que são esses quadradinhos? É isso que vai trazer a profundidade da minha peça. Então, você vai marcar aqui e você tem a liberdade de fazer esses quadradinhos maiores ou menores. Aí depende da altura que você quer a sua peça. Aqui, a minha necessaire, ela vai ter 12 centímetros de altura, porque eu tô fazendo ela com 6 centímetros, tá? Então, ó, marquei bem aqui na dobra 6 e 6, e aqui também marquei 6 e 6. E aí, é só você vir aqui, ó, e recortar. Vamos recortar bonitinho os 4 lados. Ó, recorta e vamos recortar todos os lados. Ó, então, com todos os lados recortados, quadradinhos de 6 por 6, quando a gente abre, a gente já tem aqui o molde da nossa peça.
Assim, é muito fácil de você fazer na altura que você quiser essa necessaire box. Dani, eu quero ela com 14, então corta quadradinhos de 7 por 7. Você tem a liberdade de cortar esse corpo do tamanho que você quiser e assim você consegue criar peças variadas de diversos tamanhos. Depois que você recortou e ficou com esse molde aqui, você vai repetir o mesmo processo no teu corte de forro. Recortei aqui também, então já temos o forro e o principal da peça. Bom, para fazer os bolsinhos, a gente vai usar a área útil dessa peça. E é isso que eu quero que você compreenda. A minha área útil de peça é esta parte aqui. Isso aqui é a frente da minha necessaire e isso aqui é a parte de trás da minha necessaire. Pegando uma régua, eu descobri a medida que eu tenho aqui, 22, e aí aqui eu tenho aproximadamente 12 centímetros de altura. Por isso, eu cortei 2 plásticos na medida de 10 por 22 para fazer um bolsinho aqui e outro bolsinho aqui. Então, você vai cortar 2 plásticos de 10 por 22. Se você só quiser o bolsinho em um dos lados, não tem problema nenhum. Você pode optar e colocar o bolsinho apenas em um dos lados. Como eu estou usando sintético nessa costura, a gente vai costurar pelo menos com uma agulha 16, independente da sua máquina ser industrial ou doméstica, e vamos usar a linha de poliamida número 60, tá? É essa linha que é indicada para costura de material sintético. Se você estiver costurando tecido, você pode usar a linha compatível para tecido, tá? E a agulha também. No tecido, pode usar a agulha 14, que não tem problema nenhum, mas não esquece de colocar uma manta R1 ou R2. E se você quiser uma peça mais estruturada, mais armada, coloca aí um TNT 150 junto na estrutura do tecido, porque aí a sua necessaire vai ficar mais encorpadinha. Combinado? Então vamos lá, a gente vai iniciar passando a costura aqui nos nossos bolsinhos para aplicar ele no nosso espelho. Aqui, ó, eu peguei o meu bolso, tá? E na parte que tem 22 centímetros, eu vou colocar assim, ó, frente do meu sintético, olhando para frente do meu plástico, vou passar uma costura, vou desvirar e vou rebater, fazendo viés apenas em um dos lados. Vou costurar com ponto 4 aqui, tá? Por quê? Porque é um plástico e o ponto muito apertado, ele vai picotar. Então, sempre em sintético e na sua costura de plásticos, usem pontos mais largos. Ó, eu passei a costura, agora eu vou desvirar e vou rebater. E aí, o meu bolso já ficou assim. Então, olha lá, ó, viés passado aqui no bolso, né? O viezinho já está aqui. O sintético é legal porque ele nos permite esse corte a fio. Então, toda a sobrinha aqui, ó, eu refilei com a tesoura, tá? E aí, você vai repetir esse processo do bolso 2 vezes. Como eu disse para você, se você quiser bolso na frente, na parte de trás, você faz 2. Se você só quiser um bolso, você faz só um, que não tem problema nenhum. Aqui nesse bolso, eu já vou aplicar a minha etiqueta, tá? Então, como vai ter um bolso bem na frente da minha peça, eu vou colocar a etiqueta já no próprio plástico. Essa etiqueta aqui tem lá na oficina dos Badulaques, que é a minha parceira e que dá desconto para todos vocês que me acompanham aqui no canal. Então, dá uma conferida aí no site da Lu, printa a tela, depois você dá uma conferida lá em todos os modelos de etiqueta que ela tem e tudo que ela pode fazer aí para vocês com o seu logo, tá? Vou aplicar a minha etiqueta bem ao centro do meu plástico. Vou só passar uma costurinha aqui, ó, nas 2 laterais. Olha lá, apliquei aqui a minha etiqueta em um dos meus bolsos, que vai ser a frente da minha peça. E agora nós vamos pegar o corpo principal da nossa peça e vamos aplicar esse bolso. Bom, como que eu vou fazer? Aqui, ó, na parte de baixo, eu vou posicionar, tá? Ó, estão vendo que aqui é a parte do fundo da minha necessaire. Eu vou posicionar ele aqui na lateral, ó. Eu vou aplicar o sintético a fio mesmo. No seco não tem problema. Se você quiser, você pode passar um viés aqui embaixo. Eu não vejo necessidade, mas eu preciso preservar aqui, ó, 1 centímetro, que é o fechamento dessa peça, para que eu não costure esse plástico, ok? Então, a 1 centímetro acima, você posiciona esse plástico, 1 centímetro, ó, a 1 centímetro eu posicionei o início do meu plástico, e aí eu vou prender essa lateral e vou prender ele todo aqui embaixo. Eu vou fazer esse processo deste lado e deste lado.
Então, olha lá, apliquei os meus bolsinhos aqui, ó, na frente dos meus espelhos. Aqui, nesse bolso de trás, eu vou fazer uma divisória bem ao meio. Então, olha lá, passei aqui a costura. Neste bolso da parte de trás, eu fiz uma divisória ao meio, ó. Então, aqui ficou 2 bolsinhos e aqui ficou um bolsinho grande, que é a parte da frente, tá? Então, é super fácil de você fazer e colocar aqui os seus bolsos. Agora, a gente vai iniciar a aplicação do zíper da peça. Então, eu vou colocar ele assim, ó, frente com frente, e vou iniciar a minha costura aqui, ó, beiradinha com beiradinha. Toda a costura interna no ponto 3,5, toda a costura externa no ponto 5. Passei a costura aqui do zíper, agora eu vou destacar esse zíper aqui e colocar ele na mesma posição aqui do outro lado, ó, dentinho olhando para o outro dentinho, então sempre o dentinho para baixo, o nylon na beiradinha do seu material, ó, o nylon na beiradinha do seu material e passa a costura aqui bem nessa beiradinha. Ó lá, passei a costura aqui, ó, dos meus 2 zíperes, tá ficando assim. Agora o que que eu vou fazer? Vou colocar o forro. Então o forro que você já fez lá, todo aquele recorte das caixinhas de leite, agora você posiciona ele aqui, ó, frente do forro, olhando para a frente do material principal, sempre frente com frente, posiciona tudo bem bonitinho, beiradinha com beiradinha, e aí nós vamos costurar essas 2 laterais novamente. Então, nas pontas onde estão o zíper, você vai passar uma nova costura agora. Passei a costura aqui, eu vou desvirar agora isso tudo, jogando forro para o lado do forro, principal para o lado do principal, e nós vamos rebater para liberar bem a sua passagem de cursor. Então, sempre que você for rebater, lembra que esse forro ele não pode ficar aqui para cima, porque senão ele vai atrapalhar, vai ficar enroscando no carrinho, tá? Então, sempre joga bem para baixo. E aí vem aqui, ó, no ponto mais largo da sua máquina agora, não sei se é 5, se é 4,5, depende muito aí da sua máquina, você rebate a costura, puxando bem o forro para baixo. Eu vou fazer isso deste lado e vou fazer isso deste lado também. Costura rebatida em ambos os lados, tá? Ó, já rebatemos aqui. Agora a gente vai passar o cursor. Então, olha como fica a nossa peça. Ela fica assim. Eu vou pegar um cursor, tá? E vou colocar ele aqui. Você pode optar em colocar apenas um, ou você pode optar em colocar 2. Fica aí a seu critério. Como é uma necessaire, eu vou colocar um só. Se vocês repararem, o meu zíper tá todo aberto. Para eu fechar essa peça, eu preciso desse zíper todinho fechado. Então, o que que eu preciso fazer nesse caso? Fechar o meu zíper. Reparem que aqui tem que estar tudo bem alinhadinho, senão você entorta a sua peça. E aí, depois que fechou o zíper, você passa esse cursor novamente e mantém ele ao centro da peça. É por isso que em algumas peças a gente passa e tira o cursor, e em outras peças a gente só passa uma vez, quando ele já está fechado. Sempre a gente precisa desse zíper fechado. Bom, nossa peça já está assim, agora a gente vai desvirar isso aqui lá para o avesso. E aí, com ela toda desvirada, nós vamos iniciar aqui o fechamento da nossa peça. Para fazer os puxadores, que eu acho que super facilitam aqui na hora que vai abrir e fechar o cursor, eu peguei 2 pedacinhos de alça com 8 centímetros. Essa aqui é a alça luxo de 3 centímetros. Eu peguei 2 pedacinhos com 8 centímetros e eu vou posicionar elas bem aqui, ó, ao centro do meu zíper. E já vou passar uma costura. Uma desse lado, uma do outro lado. Olha lá, posicionei aqui. Agora eu vou fechar essa lateral. Tudo junto. Do jeito que ele tá dobradinho aqui, eu vou passar a costurinha aqui e eu vou passar uma costurinha aqui. Essa costura de fechamento no ponto 3,5, ok? Tudo que é interno, ponto mais fechado. Tudo que é externo, ponto mais aberto. Não esquece do retrocesso no início e no final e vem fechando tudinho junto.
Aqui eu já vou aplicar o viés. Uma dica é você usar o próprio recorte da caixa de leite do forro para fazer o viés aqui. Ele vai dar bem certinho. Então você já pode vir aqui, ó, e passar. Assim você aproveita todo o teu material. Ó, eu vou dobrar e vou dobrar novamente. Assim você aproveita todo o material para fazer o viés dessa peça. E vou repetir o processo deste outro lado também. Olha lá como que ficou, tá? Aqui o meu viés estava um pouquinho menor, mas não tem problema, porque no fechamento vai o outro viés e aí já esconde tudo. E aí ficou assim. Agora a gente vai abrir as caixinhas de leite aqui. Então, é só abrir aqui e passar a costura e passar o viés. Nós vamos fazer isso dos 4 lados. E aí, se você quiser, aqui em um dos lados você pode colocar uma alça. Eu vou colocar uma alcinha aqui, porque eu acho que fica legal também a alça. Uma alça aí, ó, com 20 centímetros, só para fazer aquela alcinha lá dentro. Entra na máquina e passa a costura e passa o viés, alinhando bem as quininhas, ó. Caixinha de leite sempre é um engate perfeito. Depois que eu passei a costura, em cada um deles eu já vou vir passando aqui, ó, o viés para dar o acabamento, tá? Então, ó, aqui ele já esconde aquela faltinha que ficou aqui e fica com o acabamento perfeito em todos os lados. Então, olha lá, fechei 2 lados aqui. Agora, deste outro lado, eu vou colocar a minha alça, tá? Eu vou colocar a minha alça ao centro. Então, como que a gente faz aqui, ó? Eu vou abrir a caixinha de leite e aí eu vou passar essa alça daqui para lá, ó. Já atravessa ela aqui, se certifica que ela vai ficar bem retinha. E aí você pode pôr ela toda colada em cima, que eu gosto também, né? Ó, ao invés do centro, eu vou pôr toda em cima. Fica a seu critério aí onde você quer pôr essa alça, mas eu vou pôr ela bem aqui, ó, no cantinho de cima da parte do zíper. E aí eu vou passar a costura aqui e vou passar a costura lá do outro lado e passar o viés. Com toda a costura terminada, agora a gente vai desvirar esta necessaire. Olha lá, gente, que super espaço. Peça linda por fora, linda por dentro. Ó, toda bonitinha aqui. E vocês têm a liberdade de fazer essa peça de qualquer tamanho. Isso que é o mais legal. Então, cabe muita coisa. E aí, a gente vai desvirar essa peça, jogando todos os cantinhos bem para fora. Não usem ponta de tesoura para desvirar esses cantinhos, tá? Empurra tudo bem bonitinho lá para fora. Olha lá, depois que desvirou toda a peça, ajeita ela bem bonitinha. Ó, fica com 2 bolsinhos aqui, né? Fora da peça. E aí, aqui ainda o bolsão grande na frente. E é assim que vocês colocam bolsos em necessaire box. Essa aqui ficou com um amplo espaço. E tá aqui, olha que coisinha mais linda que fica a nossa necessaire, com bolsinho na frente, com 2 bolsos atrás, dá para colocar um monte de coisa, né? E é isso, uma super opção, porque essa peça você pode fazer ela unissex, pode fazer ela infantil, pode fazer de vários tamanhos, várias alturas, como eu expliquei aqui, e você pode fazer aí para presentear agora. Final de ano vem chegando, lembrancinhas rápidas de costurar, fáceis, que qualquer iniciante consegue. Bom, eu coloquei a alça bem aqui em cima para fazer ela de puxadorzinho assim, mas você pode ter a liberdade de trazer essa alça mais ao centro, aí fica a seu critério. Essa é a nossa ideia de hoje para você costurar uma ideia aí. E é isso, se você gostou, já curte aqui esse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E é lógico, né? Já se inscreve no canal e me acompanha aí em todas as redes sociais. Quinta-feira que vem eu estou de volta com mais um conteúdo aqui. Um beijo, fiquem com Deus, bom feriado, boa sexta-feira e até qualquer hora.